Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 13 de julho de 2024. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, o capítulo 166, intitulado Sigamo-lo, que tem por epígrafe: aquele que me segue não andará em trevas. Essa fala é de Jesus e foi registrada por João no seu Evangelho, no capítulo 8º, versículo 12. Diz Emmanuel: há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Salvador. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva: aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com o Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições e hoje, refletindo sobre a Tua exortação, para que nós outros venhamos a seguir-te e assim estarmos em luz, estarmos na condição de enxergar, porque tudo estará iluminado, conseguiremos ver, conseguiremos enxergar, nada estará escondido, nada estará por ser descoberto. Agradecemos desde já a bênção, a oportunidade por mais esta lição e que Tu permitas, Senhor, que nós iniciemos a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, a frase de Jesus é muito interessante, né? Aquele que me segue não andará em trevas. E aí, se a gente for ao dicionário, né, pesquisar o significado do verbo seguir, né, seguir é ou
num primeiro significado, estar no mesmo passo. Se a pessoa está a caminhar, está a se movimentar, quem segue está próximo, lado a lado ou imediatamente atrás. Aquele que está a seguir alguém não está distante, porque se a distância for muito grande, nem se considera mais que aquilo é um segmento, né? Que aquele que está a fazer esse movimento não é mais um seguidor. Por quê? Justamente porque se distanciou. Então, para que nós sejamos seguidores de alguém, ou mais especificamente de Jesus, nós temos que estar acompanhando ele próximos. Na medida em que nós nos afastamos de Jesus, embora muitas vezes nós achemos que nós ainda estamos a segui-lo, nós não estamos mais. Porque o seguidor, ele anda próximo, ou para e passo, ao lado, junto. Então, esse é um primeiro significado, né, de seguir. E outros significados há no dicionário, como, por exemplo, imitar, fazer igual. Então, se eu sou um seguidor de Jesus, eu tenho que imitar Jesus. Eu tenho que fazer igual a Jesus. E aí, isso nos remete à questão número 625 de O Livro dos Espíritos. Qual é o modelo, qual é o guia mais perfeito que Deus enviou para o homem? Resposta dos Espíritos Superiores: Jesus. Então, é o nosso modelo. Nós temos que imitá-lo, segui-lo, fazermos igual. Então, se a gente não está andando pelo menos próximos, né, de Jesus, se a gente não está para e passo, se a gente não está imitando, fazendo, nós não somos ainda seguidores de Jesus. Podemos ter, né, o título de cristãos, podemos nos achar seguidores, né, com todas as nossas dificuldades, deficiências, né, limitações, mas, como está também em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, e tem lá o bom espírita, por exemplo, né, e aí a gente vai ver as características dos bons espíritas, e aí a gente vê, puxa vida, estou muito longe disso ainda. Mas se pelo menos a gente se esforça para alcançar esse nível, esse grau, a gente pode estar distante ainda, mas está no caminho. Então, por exemplo, né, quando a gente está numa prova desportiva de corrida, né, maratona, caminhada, e a gente tá lá na rebarba, né? Tá lá atrás, nos últimos lugares, e a gente quer se aproximar dos primeiros lugares, o que a gente faz geralmente? Acelera o passo, né? Empreende mais vigor, mais energia, força. Olha a questão aí do esforço. O atleta, ele tem que esforçar-se, né, para poder vencer os seus próprios limites, bater seus próprios recordes. Então, ele vai e faz o quê? Empreende mais energia, mais vigor, mais força, faz mais esforço, acelera o passo. Porque se ele continuar naquele passinho, né, naquela marcha lenta, ele vai continuar no mesmo lugar em que ele estava, ou até vai para lugares ainda
piores do que aquele em que... Né? Então, por exemplo, a gente vê isso também no mundo automobilístico, aí, das corridas de Fórmula 1, corridas de Stock Car, né? Fórmula Indy, Fórmula 3, ralis, né? O pessoal que sai na pole position, né? no primeiro lugar lá da linha de largada, se não mantiver o cuidado ali, né? a técnica, a aceleração, a velocidade, daqui a pouco tem um monte de adversários ali, de concorrentes juntos, né, que vão passando, vão ultrapassando. E aquele que estava inicialmente em primeiro lugar vai ficando para trás. E aí, isso que nós falamos aqui, se esse, né, que perdeu os primeiros lugares não empreende esforços, não se aplica, né, não usa de todos os recursos que tem para reconquistar, recuperar, né, acelerar de novo e ultrapassar aqueles que acabaram, né, de ultrapassá-lo, ele vai ficando para trás cada vez mais e vai chegar num dado momento que ele vai ser simplesmente o último. Então, ele não vai subir ao pódio, ele não vai ser considerado um grande, né, desportista, um grande atleta, um grande piloto, né? Seja em qual modalidade ele esteja a disputar, a concorrer, e ele passa a ser não mais tido como o melhor, uma referência, né? Um quebrador, né, de recordes, de limites, nada disso. Então, uma consequência para nós outros aqui no nosso mundo de encarnados, mundo, né, de questões financeiras, questões de fama, de status, de poder. Esse sujeito vai passar a ser, ou vai continuar sendo, garoto propaganda, por exemplo, de algumas marcas, né? Não, ninguém vai mais querer, porque ele não é o cara, né, o melhor. Não, ele, na verdade, deixou de ser. Então, ele não é mais o melhor piloto, aquele que quebra recordes, né? Aquele que está sempre ali na primeira, segunda ou no máximo terceira colocação. Agora ele só fica lá para 15ª, 20ª colocação. Então, simplesmente, as pessoas não passam mais, né, a ventilar, né, a falar desse desportista, quando muito é para lamentarem, né, a perda daquele status, daquela posição que tinha, né? Então, se nós queremos ser seguidores de Jesus, primeiro, a gente tem que estar próximo ou estarmos a nos aproximar e tentando imitar, fazer igual, né? Seguir nesse sentido também de fazer as mesmas coisas. O aprendiz, o discípulo, ele tenta aprender a lição do seu mestre e passar a fazer. E muitas vezes, aqui no nosso mundo, né, não em questões espirituais, mas tem até uma frase que foi cunhada, né? O discípulo superou o mestre. É às vezes aquele aluno, aquele acadêmico de uma universidade, de uma faculdade, que de tanto se esforçar, estudar, né, consultar o seu mentor, o seu mestre, o seu professor, ele simplesmente não somente adquire, apreende todo aquele conhecimento que o professor, o mestre passou para ele, como ele às vezes aperfeiçoa uma tese determinada, né, que o próprio professor havia desenvolvido, havia criado, né, no campo da ciência. Então nós temos aí, né, nos cursos, né, científicos, biologia, né, engenharia, medicina, física, química, e
um aluno muito aplicado, estudioso, seguidor do seu mestre, do seu mentor, do seu professor. Às vezes ele pega a tese, a pesquisa científica elaborada, criada pelo seu professor, pelo seu mestre, e aperfeiçoa, desenvolve e chega num ponto tal que pode-se dizer o discípulo superou o próprio mestre. Lógico que nós nunca superaremos Jesus, né? Mas nós temos que, pelo menos, nos esforçar para nos aproximarmos dele. E aí, como Emmanuel disse aqui nesse texto que nós acabamos de ler como leitura preparatória, não adianta, né? Todas essas condições em que ele diz aqui, crer, defender, admirar, confiar, esperar, louvar, se nós ficamos só nisso. Porque até isso, até essas condições, ensejam, muitas vezes, desvirtuamentos, adulterações, afastamentos, em uma única palavra, do próprio Mestre Jesus. Né? Gera fanatismo, gera discórdia, gera ociosidade. Né? Então, se a gente quer seguir Jesus e andar na luz que ele nos prometeu, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, né? Então, nós temos que fazer esse esforço mínimo, né? E aí eu vou ler também do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, o capítulo intitulado A Luz do Mundo, que tem também, por epígrafe, esse versículo 12, do capítulo 8º do Evangelho de João, onde Vinícius diz assim: a função da luz é alumiar, ou seja, é iluminar. Alumiar é revelar o que se achava oculto. Quando a gente adentra um cômodo, um recinto, uma casa, um espaço qualquer, que esteja sem luminosidade, e a gente acende a luz, né? Clica no interruptor, né? E acende a luz, ou acende a vela, o lampião, a lanterna do celular, o que seja, né? A gente tem noção de o que está ali, né? Onde nós estamos. Se o recinto tem móveis, né? Ou se está só com um espaço vazio, porque no escuro não dá para a gente ver nada. Não é mesmo? Então, Vinícius diz aqui, ó, alumiar é revelar o que se achava oculto. Sem ela, sem a luz, todas as coisas seriam como se não existissem. Para que as realidades se tornem patentes, é indispensável o concurso da luz. Olha aí. Então, tem um simbolismo, além da questão nossa aqui, né, de seres encarnados num mundo que tem a dualidade como algo muito presente, né? Dia, noite, claridade, escuridão, né? Então, no nosso mundo, na nossa condição espiritual de habitantes de mundo de provas e expiações, muitas vezes essa dualidade ainda se faz necessária. Agora, é interessante a gente refletir sobre a necessidade da luz, porque se fosse tudo, o tempo todo, com ausência de luz,
simplesmente, né, nós não saberíamos em que lugar estamos, com quem estamos convivendo. Está me ocorrendo aqui agora uma questão que é muito interessante para a gente ilustrar aqui. Por exemplo, há pessoas que têm avós muito parecidas ou iguais, né? Igual a voz de uma outra pessoa. Um filho com a voz igual à do pai. E outras pessoas há que conseguem imitar até a voz, né? A gente vê aí, por exemplo, comediantes, né, imitando a voz de políticos, né? Então, se a gente não estivesse com luminosidade suficiente no local em que a gente está, e alguém falando com essa voz igual a de uma outra pessoa que a gente conhece, ou imitando, por exemplo, um político, né? Muitas vezes a gente não saberia se a pessoa é a própria pessoa que está, né? Ó, eu sou Rafael, né? Eu tô aqui e tal, e aí eu começo a falar como se eu fosse meu pai. Inclusive aconteceu isso uma vez, né, na minha família. Minha voz é muito parecida com o do meu pai e uma pessoa da nossa família, ao telefone, entrou em contato conosco. Primeiramente fui eu que atendi e depois ela queria falar com meu pai e aí eu falei como se eu fosse meu pai, né, de brincadeira com a pessoa. Pois não, tal. Não, é que o Robson está falando? Sim. E aí, num dado momento, a pessoa não sabia mais se era eu, se era meu pai que estava falando e tal. Aí meu pai veio e ficou imitando como se fosse eu e a gente brincando com a pessoa. Então, quer dizer, sem estar na nossa presença pessoal ali, né, com a luminosidade para identificar a figura de cada um, ou se a gente estivesse num teatro, né, assistindo um stand-up comedy, como tem aí alguns, né, artistas aí agora fazendo, né, comédia em palcos e tal. Se apagar a luz e a pessoa for muito talentosa para imitar a voz de outros, né, a gente, num dado momento, pode até achar, né, se ele disser assim, agora eu vou convidar aqui ao palco fulano de tal, e as luzes estão apagadas. E aí passa a pessoa a falar com a voz que a gente conhece e a gente não sabe se é a pessoa mesmo ou se é o artista lá que está imitando. Por quê? Porque está tudo escuro, está tudo apagado, não tem luz. Então, vejamos que, né, que importância que a luz tem na nossa vida no dia a dia. Quando queima uma lâmpada na nossa casa, né, no quarto, na cozinha, no banheiro, o que a gente faz? Primeiro a gente vai lá na despensa, né, para ver se tem alguma lâmpada lá. Se não tiver, a gente sai para comprar a lâmpada, porque não dá para ficar, né, com aquele cômodo sem iluminação. Não é verdade? Então, Vinícius diz aqui, né, voltando para o texto, para que as realidades se tornem patentes. Olha aí, para que a gente possa identificar com certeza. É indispensável o concurso da luz. E ele continua aqui. No princípio, tudo era vão e vazio. Então disse Deus, faça-se a luz. Isso aqui é uma transcrição do livro de Gênesis, do Antigo Testamento. E continua ele. Desde que a luz foi feita, começou a revelar-se a criação em todas as suas modalidades. A criação é eterna. Coexiste com Deus. No entanto, só nos apercebemos dela mediante a revelação da luz. A luz, pois, é a reveladora das realidades da vida física. Olha aí, Vinícius está abordando, né, no âmbito da vida física, da vida de espíritos encarnados. Sem luz, não dá para a gente saber o que é verdade e o que não é. Não dá para a gente se aperceber da realidade. Do mesmo modo, continua Vinícius,
há uma luz que nos revela as maravilhas da vida espiritual. Essa luz é o Cristo, o ungido de Deus. Todas as belezas do plano espiritual são ignoradas antes de nos serem reveladas por Jesus. Ele é o revelador por excelência da vida espiritual. A lei veio por Moisés. A verdade e a graça vieram por Jesus. Sem ele, tudo é vão e vazio. Com ele, os encantos da espiritualidade surgem do infinito, como surgiu a criação no cenário terreno após o Fiat Lux do Gênesis, que é a mesma expressão, faça-se a luz, em latim. Existem maravilhas internas tão positivas e reais como a natureza que nos cerca pelo exterior. O verdadeiro mundo das maravilhas está no interior. Basta que em nosso íntimo se acenda o lume da vida para que tais maravilhas nos sejam reveladas. O espírito precisa do lume da vida para se conduzir, do mesmo modo que o homem está na dependência da luz do dia para locomover-se livremente. Quem já dirigiu à noite aí em estrada sabe, da dificuldade que é se o carro em que a gente está não tiver bons faróis, ou se a estrada também não tiver uma boa iluminação. Muitas estradas ainda não têm iluminação. Tem a faixa lá da estrada, algumas já tem aqueles tachões, que muita gente chama de olho de gato e tal, que reflete diante da luz do farol do carro, mas a estrada em si não tem iluminação nenhuma. Então, se o dia, se a noite, ou melhor, não for uma noite de lua cheia, e lua cheia brilhante, luminosa, o carro não tendo um bom farol, a gente fica ali, preocupado, atento. Por quê? Porque a estrada, a gente vai ter pouca visão, pouca visibilidade. Então, Vinícius está a nos dizer aqui. Agora, dirigir de dia é outra coisa. Quem já viajou aí durante o dia, aí é diferente. A luz do sol, a claridade, até mesmo em dias nublados. Mas vejamos que a luz ela é tão importante que até se ela não estiver sob a sua total potência, em sua total capacidade, ela faz muita diferença. Muita diferença. Então, diz aqui, Vinícius, o espírito precisa do lume da vida para se conduzir. Quem é, ou o que é o lume da vida? Jesus, nosso mestre, nosso salvador. Do mesmo modo que o homem está na dependência da luz do dia para se locomover livremente. Caminhar nas trevas é expor-se a toda sorte de perigos. A causa de todas as insânias e erros que se cometem está na ausência dessa luz de que muitos se acham privados. Geralmente acontece mais crime à noite. Por quê? Porque à noite, a gente não está vendo o criminoso, o bandido, ele pode estar escondido, ele pode estar num local de menos luminosidade. Então, se a gente está a chegar à casa, e está de noite, e a rua não é bem iluminada, ou a gente está com uma iluminação precária, insuficiente, pode ter, atrás de uma árvore, de um poste, um sujeito escondido, ou até mesmo dentro da nossa própria casa, porque a gente não está vendo,
Agora, de dia, né, sim, existem os mais ousados, né, que hoje em dia pode estar na luz do dia que for que, né, eles muitas vezes cometem aí os crimes, né, não usam máscaras, né? Antigamente os criminosos, os bandidos usavam máscaras, né? Por quê? Justamente para não aparecer a realidade da sua face, do seu rosto, né? Então, hoje em dia, não. As coisas estão de tal forma que eles adentram aí, né, os recintos, as lojas, as empresas, os bancos, mostrando a face, o rosto. Tem câmera, não está fazendo diferença nenhuma, né? São os mais ousados, né? Mas, de maneira geral, pode-se dizer que a ausência de luz, digamos, facilita, né? Facilita a ação criminosa, né? Então, caminhar nas trevas é expor-se a toda sorte de perigos. A causa de todas as insânias e erros que se cometem está na ausência dessa luz de que muitos se acham privados. O vício, o crime, a hipocrisia e a iniquidade só medram nas trevas. Quer dizer, esse grupo aí de, como disse Vinícius, insânias e erros, né? Vício, crime, hipocrisia e iniquidade só aumentam, só proliferam, só acontecem nas trevas. Ainda que haja a luz do dia, mas é a treva interior nossa, né? É o atraso espiritual, é a inferioridade espiritual, né? A enfermidade, a dor, as decepções amargas são, a seu turno, consequências das quedas a que estão sujeitos os que caminham às escuras. O lume da vida tudo aclara, tudo resolve satisfatoriamente, libertando o homem dos flagelos que o perseguem, proporciona-lhe, ao mesmo tempo, a contemplação e o gozo indizível das mais surpreendentes maravilhas. Os problemas dos nossos destinos já estão resolvidos. Olha aí que interessante a frase de Vinícius. Os problemas dos nossos destinos já estão resolvidos. O lume da vida nos revela clara e positivamente. Nada há novo debaixo do sol. A criação é eterna, como eterna é a lei que rege os destinos da alma imortal. Jesus é o modelo, é o protótipo que nos foi dado para ser imitado. Nele os destinos estão cumpridos. Ele é de cima, nós somos de baixo. Ele é a luz do mundo. Quem o segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá o lume da vida. Então, meus irmãos, a gente reclama que a gente tem muito problema, né? Que a nossa vida está cheia de problema e tal. Tem solução? Tem. Qual que é a solução? Jesus. A luz da vida. Se a gente conseguir enxergar com a luminosidade que Jesus nos proporciona, resolve-se tudo. Então, se a gente está procurando uma determinada peça, um determinado objeto pequeno, o que a gente procura fazer? Iluminar, né, o local onde a gente está. Por quê? Porque quanto mais claro estiver, mais fácil fica. Porque às vezes a peça, o objeto, é da mesma cor do assoalho, do chão, do piso da nossa casa. Então, se tiver pouca luz e a gente não, né, colocar a mão ali no chão e tal, se a gente estiver só olhando, a gente não vai ver. Por quê? Porque é da mesma cor do nosso chão
do nosso piso, do nosso assoalho, e aí não deu para identificar o que era o piso, o que era o chão, o que era o objeto, né? Agora, se tiver uma luz boa, forte, intensa, a gente, mesmo com um objeto pequeno, da mesma cor do chão, do piso, do assoalho, a gente consegue ver. Por quê? Porque a luz, ela proporciona essa identificação minuciosa, né, da realidade. Aí é que por isso que Vinícius começou da forma como ele começou esse capítulo. E aí, para terminar a nossa reflexão, um outro texto de Vinícius que complementa, digamos assim, esse que a gente acabou de ler, que tem o seguinte título: tudo é bom. O frio é bom. O calor é bom. A chuva é boa. O sol é bom. O vendaval é bom. A calmaria é boa. O prazer é bom. A dor é boa. O convívio é bom. A solidão é boa. O riso é bom. A lágrima é boa. Os cabedais são bons. A pobreza é boa. Mandar é bom. Obedecer é bom. O vigor é bom. A fraqueza é boa. O trabalho é bom. O descanso é bom. A paz é boa. A luta é boa também. O dia é bom. A noite é boa. O amigo é bom. O inimigo é a seu turno. Bom. O céu é bom. A terra é boa. Em suma, tudo é bom. Uma vez Cristo reine no coração. Sempre que nos sentimos incomodados e aflitos por qualquer influência externa, cumpre lembrar, desde logo, que tal estado de perturbação não vem de fora, mas de nosso interior. Quando o nosso íntimo está iluminado pela graça divina, da qual Jesus é o portador, segundo diz João Evangelista, tudo para nós será naturalmente bom. Nada nos afetará maleficamente. Então, meus irmãos, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que ter? A gente tem que seguir Jesus. A gente tem que se aproximar da luz. A gente tem que permitir que essa luz ilumine a nossa vida. E aí, o nosso interior, o nosso eu, estará iluminado e nada mais será ilusão. Nada mais será ignorância. Nada mais será desconhecimento, desentendimento. Por isso, disse Vinícius, tudo será bom. Então, que Jesus possa iluminar a nossa vida e que nós possamos adquirir, né? Que nós possamos caminhar em direção a essa luz, para que o nosso recinto interior, o nosso eu, o nosso ego e tudo o que está ao nosso redor possa ser iluminado e com isso a gente tenha, né, a paz, a tranquilidade, a serenidade, a compreensão de que tudo é bom. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um final de sábado bom, que nós tenhamos um domingo bom, que nós tenhamos uma semana boa, com muita luz, meus irmãos. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado a você que me segue, que me acompanha, e
Uma boa noite a todos.